Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zion Tarot. Estamos aqui para mais uma leitura atemporal, coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, então pega somente aquilo que fizer sentido para você, se bater com o seu momento, se ressoar com você. Caso não ressoe, não tem problema também, solta. Não leva pro coraçãozinho. Fechou? Então é isso aí. Vamos ver o que o tarot tem pra quem se conectar a esse vídeo, a essa leitura. Se você tá aqui, se você chegou até aqui, é porque tem uma mensagem pra você. E é isso aí, vamos lá ver o que o tarot tem pra te dizer hoje. Tarot. Então, vamos lá. Tarot. Qual é a mensagem pra quem se conectou, quem chegou até aqui? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem tarô para quem chegou nessa leitura? Sobre o que vamos falar? Sobre o que vamos falar? Já começamos bem. Gostei. 8 de paus abrindo a leitura. Uma carta que fala de movimento, agilidade, rapidez, ajuda a caminho, realização de desejos. Desejos que eu falo não no sentido abstrato ou ajuda abstrata. Fala especificamente de movimentações sendo feitas ao seu favor, com agilidade, algo que você pediu e tá a caminho. Vamos entender mais. O que mais, tarô? Pessoal, caíram 3 cartas aqui, eu vou aceitar. Rainha de paus. Pajem de espadas. E o 2 de espadas. Não sei se vocês estão conseguindo ver todas as cartas. Vou posicionar mais pra cá. Acho que assim fica melhor para vocês conseguirem ver. Bom,
Então vamos lá, pessoal. Como eu disse no início, 8 de paus abrindo a leitura de vocês, seguido pela rainha de espadas, ou pajem de... Oh, perdão. Rainha de paus, pajem de espadas e o 2 de espadas. Essa leitura fala sobre novas ideias, algo que tenha brotado na sua mente agora, ou possivelmente irá brotar, surgir, né, na sua mente, e que talvez no início vai te gerar dúvidas, incerteza, ou talvez já tenha, né? Talvez você já esteja vivendo isso. Alguma ideia que você tem aí, tipo, uma possível ideia de uma solução e você está em dúvida a respeito de você confiar ou não, seguir, né, tipo, as suas ideias ou não. Será que é só coisa da sua cabeça? Será que não é? Deixa eu só, eu vou pedir uma clarificação aqui. Clarifica para mim o 2 de espadas, por gentileza. Aqui fala de uma preparação, de algo que, uma ajuda espiritual. E quando eu digo espiritual, não está necessariamente relacionado a nenhum tipo de religião ou crença específica. Então isso vai, para cada um, vai significar de um jeito. Porém, é sim uma ajuda espiritual, resultado de algum pedido que você fez algum pedido, você pediu alguma solução, algum sinal, alguma resposta. Essa resposta está sendo mostrada, se não foi ainda, será. Você terá uma ideia, muito provavelmente, através de um insight, um pensamento, uma ideia que talvez você mesmo ache absurda, irrealizável talvez, ou talvez venha acompanhada de dúvidas ou incertezas, crenças limitantes, mas deixa eu só clarificar aqui, antes de eu continuar, fica melhor. Clarifica o 2 de espadas, por favor. 2 de espadas. Sete de ouros. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá refletindo bastante. Mas eu acho que dá pra ver, né? Deixa eu ver se a posição dela também dá. Então é isso mesmo, pessoal. Uma dúvida, vai surgir uma ideia como resposta a algum pedido, a algum sinal que vocês tenham pedido para Deus, para o universo, enfim, para espiritualidade. Essa ideia ela vai bater dentro de você. A forma como você vai saber se é só coisa da sua cabeça ou se realmente faz sentido, não que tenha que fazer sentido lógico, porque às vezes não tem. E essa leitura fala exatamente disso. É uma coisa que você sente. Você sente e você não consegue explicar racionalmente. Se você tentar explicar racionalmente, provavelmente você vai ficar preso em dúvida e incerteza. Quanto mais racional você tentar entender esse insight, esse movimento, essa resposta, esse algo magnético dentro de você, quanto mais você tenta racionalizar isso, ou comparar, até mesmo se comparar, né, com os outros, ou ficar pedindo conselhos demais, ou opiniões demais, e quanto mais opinião e mais clareza você pedir externos,
mais em dúvida você vai ficar e você vai se sentir travado. A sua intuição, a resposta divina que você pediu, a resposta a ajuda que você pediu, versus a opinião lógica, racional ou até mesmo, e com certeza na maioria das vezes sim, crenças limitantes alheias, entende? Então a dúvida aqui é exatamente essa, entre o que você sente, a certeza que já existe dentro de você, aquela voz, aquele fogo, aquele algo que te convida e você vai sentir nas suas entranhas como sendo algo positivo e que você deve seguir. Versus o pensamento racional, a lógica, devo, não devo, sim, não, e a dúvida. Se você conseguir neutralizar o excesso de pensamentos, o excesso de comparação alheia, se você olhar para o seu, no lugar de olhar para o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o que o outro acha disso, né? Tanto do projeto, do seu sonho. Não sei, eu não vou ficar rotulando aqui, porque para cada um isso vai tocar em uma área, né? Então, é o velho dilema entre a razão e a emoção, entre a opinião alheia, a validação alheia e o que você já sabe que, no fundo, você já sabe o que você deve fazer. Se você der ouvido à ao seu sentimento, se você confiar naquilo que você já carrega dentro de você, que no fundo você já sabe que tem que fazer, o que você deve fazer. Não estamos falando aqui sobre ser algo fácil, porque se fosse você não estaria tão preocupado com a opinião alheia, enfim. Então, por mais difícil, por mais novo, por mais inusitado que isso possa parecer, e por mais que possa te assustar no início, confia nisso que você está sentindo. E aí sim você vai colher os resultados. É algo que muito provavelmente você já tem um certo conhecimento, é algo que você domina, mesmo sendo aqui uma carta de ouros, né, o 7 de ouros, pode sim estar falando em outros aspectos, mas está mais forte aqui para o aspecto material. Então talvez seja um conhecimento, talvez seja alguma ideia inovadora, algo que você já vem há muito tempo pensando, devo, não devo, e essa resposta, como eu te falei, quanto mais você esperar validação alheia, mais confuso você vai ficar. E quando você seguir o seu instinto, a voz interior, você colhe os resultados daquilo que você já sabe que você tem que fazer. Eu não sei o que é. E lembrando que como resposta ao pedido que você fez, ao pedido, né, de ajuda, enfim, de providência divina, vem a colheita. Como aqui nós estamos falando de uma resposta, um sinal que alguém pediu, uma ajuda principalmente, eles estão falando aqui que a ajuda já está sendo oferecida, ou você já sabe o que você tem que fazer. Você já teve a ideia, você já teve a inspiração, só que você está muito na dúvida. Então, a sacada aqui, para te ajudar a sair
desse looping, razão e emoção, a sua própria voz interior versus opinião alheia, para um pouco, para um tempo, tira um tempo para você, silencia, né, essas vozes na mente, esse excesso de querer buscar pela lógica. Pensa naquilo que você quer, no pedido que você fez, ou naquilo que você pensa, né, tipo, querer, e repara no modo como você se sente quando você está realizando isso em pensamentos. E a resposta vai vir através de silenciar, de parar de tanto buscar opinião fora. A opinião está dentro. Ao mesmo tempo, a resposta está dentro. Ao mesmo tempo que você tem a resposta, né, tipo, dentro de você já, você fica pego, né, pela dúvida, pelo será que vai dar certo? Será que eu devo ir? Será que eu não devo? E lembrando que essa rainha está representando, né, vocês também na leitura, seja homem ou seja mulher, independente de gênero, que a gente está falando de energia. Então, isso, isso mostra autonomia, né, conhecimento, domínio. É algo que você já sabe no seu íntimo que você deve fazer, que você domine muito bem, entende? Eu vou pedir uma carta, mais uma carta. Vamos ver o que mais. Muita carta. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? A carta que saiu é o 9 de ouros. Uma carta de realização material plena, de abundância, de fartura financeira e ó, se vocês repararem, um estado de plenitude e apreciação, contemplamento que ela tá. Aqui no início ainda pode haver uma certa dúvida, né? Talvez alguém aí já tenha começado algo e talvez não esteja vendo os resultados como queria, ou talvez já esteja tendo resultados, porém está se comparando com quem já tem mais, e isso é a fórmula do fracasso. Não se compare nem positivo e nem negativamente com ninguém. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu timing, né? Tipo, não é para ser igual para todo mundo, nem teria graça e nem sentido se fosse. E por mais que seja alguém fazer algo parecido com você, ou talvez o mesmo ramo, uh, o que você talvez consideraria concorrente, nunca é. Nunca é, porque da forma como você faz, como você oferece, a sua energia é única. Então, o que você tem para oferecer é único. Quando você fica se comparando, seja positivamente ou negativamente com alguém, mas aqui tá falando, tá vindo muito algo de alguém se comparar, de achar que alguém do mesmo ramo, ou alguém que já faz isso é melhor de alguma forma,
quando você faz isso, você está perdendo o seu próprio propósito, né? Você está querendo fazer por ego, por competição, para se aparecer, e quando você entende o real propósito, né, você domina a ideia do dinheiro e o que realmente é o dinheiro, realmente o dinheiro significa na matéria, você entende que não existe absolutamente competição nenhuma. Existe você entregar o seu coração naquilo que você faz, né? Tipo, e o retorno financeiro vem como consequência. Só que alguém aqui já sabe, né? Já tem esse impulso. Então aqui eles falam para você continuar, porque sim, vem muito retorno financeiro, vem muita abundância, contentamento, estado de plenitude, aquela sensação de que, ufa, ainda bem que eu fiz, sabe? Tipo, quando você sair dessa dúvida, quando você sair dessa preocupação com pensamentos e opiniões alheias, tipo, seja vizinho, parente, amigos, entre aspas, quando você se blindar dessas opiniões, você vai alcançar, tipo, a sua tão sonhada estabilidade financeira. Eu diria aqui que mais até, né, de estabilidade. Tô falando realmente de muita abundância, muita prosperidade. Essa carta é muito boa. As duas são, né? Mas vim em sequência, assim, tipo, tá muito claro isso. Então, o recado aqui, acho que se fosse mais, tem como nem como ser mais claro, né? Você está pegando todas as cartas aí? Acho que tá. É, então é isso. Se alguém pediu um sinal, se alguém pediu uma resposta, ou fez uma prece, uma oração, ou vem algum tempo pedindo, está sendo falado aqui que, como resposta, a ajuda vem e confie nos seus instintos, confie no seu potencial, confie no seu conhecimento, confie naquilo que você tem para oferecer ao mundo, seja lá qual for o ramo de atividade que você atue. Só vai, dê o primeiro passo e a partir do momento que você der o primeiro passo, que você vencer a comparação e parar de gastar energia com opinião alheia ou com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, você consegue a realização material que você tanto quer. E não é qualquer realização. Está sendo mostrado aqui é realmente uma abundância, algo merecido. Aqui fala de algo merecido e preparado. Literalmente a resposta para para um pedido, sabe? Para algo que tem que ser seu. Mas a única coisa que te trava é essa sua dúvida, essa sua insegurança e interferência de terceiros. Então toma cuidado. Talvez seja a hora de você falar menos, de você expor menos e na hora certa, se você tiver que falar, você fala, ou os resultados por si só se mostram. Mas lembrando que como isso não se trata de competição, não entra nessa neura, então você não tem que fazer nada para mostrar e nem provar nada para ninguém. Você tem que fazer o seu, independente do que vão pensar, do que vão dizer. E simplesmente curtir, apreciar e aproveitar, porque aquilo que você pediu está a caminho. Abundância, sucesso, resultados, expansão, crescimento
E é isso aí. Então, não desista, persista, porque tem algo muito bom aí, uma bênção financeira muito boa vindo. Então, não se sabote, não deixe que te sabotem. E é isso aí, pessoal. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido contribuição, ter ajudado. E até a próxima leitura. Valeu, tchau, tchau.